sejam bem-vindos ao Diálogos Nacionais, o podcast oficial da Nacional Soluções Corporativas. Por aqui nós queremos dividir com você, empresário, para você que nos acompanha em outras redes sociais, queremos dividir com você conhecimento nas áreas jurídica, tributária, financeira e de gestão empresarial, para que ajudar a sua empresa a crescer de forma sustentável. Para você que está chegando por aqui, porque esse podcast é novo, eu sou a André Espírito Santo, sou a Head de Comunicação da Nacional Soluções Corporativas e ao meu lado está hoje para acompanhar a nossa gravação, para acompanhar aqui a nossa entrevista, o Bittencourt Leon, que é um dos sócios fundadores da Nacional e é também o nosso diretor jurídico. Como vai, Bittencourt? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Andréia. Boa tarde, Mauro. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais, né, de como é a experiência de ser empresário e trabalhar para empresários, né? É muito legal, muito bacana. Ao longo da nossa conversa, nós vamos explorar isso aí um pouquinho mais. Muito bem, então eu vou passar para apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é um cliente da Nacional, aliás, ele tem um relacionamento com os nossos colaboradores, né, com a Nacional de longa data. É o Mauro Henrique Pereira. Mauro Henrique Pereira é o sócio fundador de um operador logístico, a BXlog, e também é gestor das unidades de São Paulo da GoLog e gestor da unidade Hopen, consultoria de recursos humanos aqui em São Paulo também. O Mauro é um empresário bastante ativo no nosso cenário, diversifica seus negócios e tem uma experiência interessante para contar para a gente nessa parte de logística e de gestão empresarial. Mauro, seja muito bem-vindo ao Diálogos Nacionais. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Bittencourt. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aí hoje. Vamos começar conhecendo um pouco da sua história. Conta para gente como foi que você começou como empresário, o que foi que te deu para você diversificar os seus negócios. Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Essa historinha aí já tem quase 30 anos, Andréia, e é interessante porque eu comecei a acompanhar, né, um mundo empresarial aí, entre aspas, com meu pai. Eu, desde pequeno, desde 7 anos de idade, meu pai já me levava para acompanhá-lo na loja, né, um comércio que ele tinha na zona norte do Rio de Janeiro, e que foi o sustento da família por todo esse tempo. E então, desde pequeno, eu já estava ali me acostumando com atendimento ao público, né? Com vendas, atendimento ao freguês, né? A gente chamava de freguês ali, e não cliente. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época do freguês. E com aquele CRM bem, né, rudimentar, né? O CRM era você abria o pacote de cigarro, né? Com um embrulho que embalava os maços de cigarro, você ia anotando ali no cliente, né? Caderneta. E qualquer folha que tivesse uma face em branco, a gente recortava na régua ali para poder virar rascunho e aproveitar aquele papel, né? Então, essa fase aí mesmo, né? Muito artesanal até, né? Muito, de certa forma, improvisado, sem, né, esses conhecimentos que nós temos hoje de gestão empresarial. Tá muito longe disso, né? Mas desde aquela época ficou justamente no meu sangue ali essa questão do empreender, né, de atender, de vender, de ter essa preocupação com o cliente. Mas aos 17 anos, já na faculdade, eu resolvi trabalhar fora, né, do negócio do meu pai, da minha família, e passei a atuar em outras empresas, né? Então, a partir dali, eu comecei a construir minha carreira. Fui trabalhar como office boy, em primeiro lugar, e aí tive uma oportunidade para atuar em vendas na mesma empresa, e eu abracei essa oportunidade. Fui desenvolvendo ali naquela primeira empresa, até que, até por força aí do que eu estava estudando, né, eu me formei na faculdade em Relações Internacionais, com ênfase em comércio exterior. Eu tive minha primeira oportunidade numa empresa ligada à área, que foi uma empresa de navegação, né, um armador, onde eu atuava
eu atuava na área internacional mesmo, fazendo gestão de contratos com fornecedores do mundo inteiro. Literalmente onde os navios atracavam todos os portos, terminais portuários. Então, eu cuidava de contrato com portos, depósitos, terminais portuários, praticagem, rebocadores, empresas de container, transporte também de acesso aos portos, enfim, era uma gama de fornecedores e com o uso aí de idiomas, que eu já gostava de estudar idiomas, já falava inglês, já falava espanhol, isso ajudou bastante. Então, me encaixei muito bem ali, fui desenvolvendo a carreira a partir dali. Depois eu fui para a logística nacional, atender empresas de telecomunicações, e aí com foco realmente bem nacional, com atividades de armazenagem, de transporte, eu ainda no papel de cliente, né, de comprador de serviços logísticos. Tá? E a partir desse momento, eu senti necessidade de conhecer também o outro lado, né, do prestador de serviço, mudar de lado da mesa, faltava esse conhecimento para somar, né, essa expertise dentro da área, que eu acho super importante. Até fazendo um parênteses aqui, porque se a gente fala de logística, para o leigo hoje, logística está muito ligada a e-commerce, né? Receber o seu pacote, a sua compra em casa. Mas as faces da logística são inúmeras. Né? Outra coisa que as pessoas remetem à logística, quando você fala logística, para quem está sempre viajando, né, vê um caminhão na estrada, ela vestir logística, né, como é o caso. E acho que logística é você botar a carga num caminhão e levar de um ponto para o outro. Né? É simples assim, né? Exatamente. Mas é importante conhecer realmente todos esses lados, né? Todas essas as posições dos diversos stakeholders de um processo logístico de uma forma geral. E aí eu fui investir, aí sim eu comecei a investir numa consultoria voltada para logística empresarial, e comecei a atuar realmente do outro lado da mesa, né? Então, atendendo justamente os compradores de logística que estavam do lado do embarcador, né? Do lado do cliente, da indústria ali. E essa consultoria, surgiu uma oportunidade para poder também entregar para o mercado aquilo que eu percebia como deficiência, como uma lacuna na prestação de serviços, que era, na minha visão, naquela época, era de um atendimento diferenciado, a gente se colocar muitas vezes no lugar do cliente. Para isso, precisa entender aquilo que o cliente precisa, os requisitos da operação, né, e não simplesmente fazer com que o cliente se adapte àquilo que você quer oferecer. Né? Então, a minha visão é justamente o contrário, né, de me adaptar, de customizar uma solução, né, um trabalho muito consultivo. Né? Então, assim eu atuei por todas as empresas onde eu passei, assim eu atuei na minha consultoria, né? E me relacionando com diversos operadores logísticos na época, ou até então, e na sua grande maioria, empresas de grande porte, eu percebia muito essa deficiência. E aí surgiu uma oportunidade de montar o meu operador logístico, né? Foi aí que nasceu a empresa. E assim a gente vem conduzindo desde então, né, desde 2015, foi o ano da fundação, com essa premissa, né, de negócio, que é entender a necessidade, entender o negócio do cliente para poder ofertar a melhor solução. Não que o cliente se encaixe num produto nosso de prateleira, que a gente não tem. Né? Então, minha carreira foi basicamente pautada na área de logística, do internacional ao nacional. Isso perdurou aí por cerca de 20 anos. Né? Eu também passei a ter uma atuação, né, já são quase 15 anos, concomitante a esse período, de uma associação de classe muito forte, que é a Abralog, né, que é a Associação Brasileira de Logística, da qual eu sou sócio fundador também. E lá a gente faz um trabalho muito amplo, voltado para quem está no mercado de logística, tanto para as empresas,
os operadores logísticos, transportadores, a indústria, os profissionais de logística de uma forma geral. Então, é uma forma da qual eu uso para me aproximar do mercado de uma maneira mais ampla, mais abrangente, né, e trocando experiências ali com diversas indústrias. Então, ali a gente consegue canalizar essa troca de experiência e de vivência também com outras empresas. Bom, e chegando agora na fase de diversificação que a Andrea citou, foi quando há 7 anos, na verdade, abriu-se também uma outra oportunidade de atuar num foco específico da logística do transporte de cargas, que é o transporte aéreo, né? Que depois que eu entrei, eu vi que realmente era um mundo, né, fantástico, com toda a sua complexidade, sua importância, sua parte regulatória, um nicho muito importante na cadeia logística do país, principalmente. Foi onde eu fiz o investimento em bases da GoLog aqui em São Paulo. GoLog, que é o braço de cargas da companhia aérea Gol, né, linhas aéreas. E esse negócio ele vem também crescendo gradativamente e eu também crescendo dentro da rede da GoLog, onde entender os requisitos do cliente que precisa que a sua carga seja transportada no avião, quer seja por urgência, né, para corrigir um problema, ou simplesmente porque para aquele negócio desse cliente ele precisa de agilidade, né, e segurança também no transporte, o transporte aéreo, a solução do aéreo se aplica muito bem, né, onde você tem realmente uma eficiência muito alta em termos de cumprimento de nível de serviço. E você não está sujeito às intempéries aí das estradas, por exemplo, né, cruzando o país com a carga passeando aí por vários dias, né, e muitas vezes aí semanas, né, para chegar de um ponto ao outro. Então, foi a primeira diversificação que eu fiz de negócios, mas ainda dentro do grande segmento de logística e supply chain. E mais recentemente, né, há cerca de 2 anos, olhando também outras oportunidades de mercado, eu conheci um modelo de negócio ligado à consultoria de recursos humanos, né? Então, olha, onde eu pensei, poxa, eu já preciso cuidar das pessoas que já estão comigo, fazem parte do time. Eu já tenho demandas de recrutamento e seleção, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento, né, de melhoria de políticas de RH de uma forma geral. E apareceu esse negócio que era pioneiro aqui em São Paulo, que é a extensão de uma operação da consultoria Hopen, né, que é originária aí do Espírito Santo, a sede fica em Vitória, e eles não tinham, na época, nenhuma operação física, né, direta aqui em São Paulo. Foi onde a gente se aproximou. Primeiro, eu experimentei como cliente, né, as soluções da Hopen, gostei, né, e a partir daí a gente foi falando do negócio, né, de implantar a unidade Hopen aqui em São Paulo, que fica na região de Alphaville, em Barueri, atendendo aí também empresas de todos os segmentos, né, de literalmente todos os segmentos, da indústria a prestador de serviços. Por quê? Porque todo mundo precisa de gente, né? A gente precisa das pessoas, nada se faz sozinho, e a gente precisa ter esse cuidado, né, com as pessoas, com os times cada vez mais, muito além de cuidar só de recrutamento e seleção e departamento pessoal. Então, a gestão de recursos humanos era muito mais ampla, né? O RH cada vez mais estratégico dentro das empresas e eu vejo também no mundo empresarial de uma forma geral. Mauro, você tocou num assunto que é muito interessante e aqui na Nacional nós atendemos assim projetos nesse sentido. Você como operador logístico, né? Você disse as pessoas pensam que transporte, a operação logística é só o e-commerce. Nós atravessamos o Brasil inteiro, atravessamos estados, nós fazemos aí a parte de armazenagem. Por favor, comenta com os nossos, para quem nos vê, né, com a nossa audiência, quais são os desafios
de ser um operador logístico, de ser uma transportadora aqui no Brasil, né? Sob o ponto de vista aí que a gente vê de operação, de organização, né, quanto à governança de uma empresa, quanto à parte financeira. Comenta com a gente um pouco desses desafios, que apesar de serem tantos, você está aqui há muitos anos nesse segmento. Sem dúvida, Andréia. Os desafios são muitos, né? Não só, primeiramente, como empresário, né? Como empresa, tem muitos desafios que são básicos, inerentes a qualquer negócio, né? Mas quando a gente fala de logística no Brasil, remete-se muito também àquele jargão, né? Que a gente fala direto, que é o custo Brasil, né? Onde você tem ali não só as dificuldades de infraestrutura, dificuldades de acesso, né, nas estradas, na parte portuária, aeroportuária, de uma forma geral. Então, ainda se tem muitos desafios a serem superados, que dependem muito aí da esfera pública, principalmente, mas também existem aqueles desafios tão complexos quanto que envolvem a parte tributária, por exemplo. Então, a gente usa muito o termo também de logística fiscal, né, porque essa complexidade tributária que existe no Brasil, que até a gente está caminhando aí para uma simplificação aí muito em breve com a reforma tributária, mas ainda assim é uma questão extremamente complexa, onde cada estado, cada unidade da federação, ela possui as suas leis, possui os seus impostos, né? O ICMS, que é um imposto onde todos os estados, onde se aplica em todos os estados, mas em cada unidade da federação é uma regra diferente, é uma alíquota diferente. Então, isso traz uma complexidade de tamanho porte, que complica e traz realmente desafios muito além do que se pode imaginar. Por quê? Porque as cargas, os produtos, eles transitam justamente entre diversos pontos, entre cidades, entre estados, né, cruzam o país inteiro para que a população seja abastecida, o comércio seja abastecido, os centros de distribuição, né, atendendo a indústria, atendendo todo o varejo. Então, a circulação de mercadorias, ela depende diretamente dessa questão tributária e fiscal. Então, isso é quase que uma engenharia mesmo que é feita, né, pelas empresas para entender qual é o melhor caminho com o menor custo dentro dos limites da legislação, né? Então, esse é o desafio, né, dos empresários e, sobretudo, das indústrias e dos empresários da área de logística. Queria trazer para colaborar também o Bittencourt, para ele falar um pouquinho, né, já que a gente tem esse expertise aqui na Nacional, falar um pouquinho dessa complexidade, a questão tributária, né? A gente teve algumas coisas relacionadas ao ICMS, justamente faz pouco tempo. Aí, Bittencourt, quer complementar o que o Mauro comenta? Eu complemento aí com bastante propriedade aí o que o Mauro acabou de comentar. Aliás, nós falávamos disso, né, André, no programa anterior, né, que é o anterior que a gente gravou aí, falando sobre, inclusive, Mauro, depois você vai assistir, nós temos um programa todo focado em contar a história do tributo, e de onde é que ele veio, os problemas que se vieram enfrentando nos últimos 4.000 anos da história recente da humanidade, né? Então, assim, e desde então, lá dessa época, onde já se tem notícia e são fatos, um registro histórico, você tem alguns pontos que você discute desde então, como, por exemplo, a excessiva carga tributária e a complexidade na hora de recolher o imposto. Então, isso não é uma novidade de agora, né? E aí a gente viu recentemente, né, os contrassensos do Brasil que dificultam, elevam o custo do Brasil, né? E, assim, praticamente dia seguinte em que o Senado aprovou que a reforma tributária ainda está um pouco longe de ser aprovada. As pessoas, a imprensa divulga a reforma tributária, mas, assim, existe ainda um longo passo para ela ainda ser efetivada, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados precisa de pegar tudo que o Senado revisou e votar novamente.
E ao votar novamente, não podem ocorrer algumas mudanças. Mas, contando com que nada fosse alterado, né, praticamente no dia seguinte, na semana seguinte, e nós temos materiais gravados aí no nosso perfil, Mauro, e os estados, prevendo uma queda de arrecadação por conta da mudança da regra tributária, não, do sistema tributário como um todo, quer dizer, o ICMS vai deixar de existir, já estão subindo as suas alíquotas, né? Porque isso onera mais ainda o custo do Brasil, o custo do produto, o custo do frete, o custo da armazenagem, o custo do produto em si, né? Porque o grande problema do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é a forma de calcular o imposto, né? O imposto ele faz parte do custo do produto. E isso é um erro, porque enfim, a gente vai entrar em outros detalhes aqui, e daria um programa só para falar sobre o custo tributário, como você forma um custo do produto, levando em conta a regra tributária atual. O que se espera na regra futura é simples. O imposto por fora. Quanto que custa o seu produto? 10. Quanto que é a alíquota? 20%? Então é R$2, né? R$4, né? Então, quanto que custa o produto? 14. É 10 meu, 4 do Estado. Então, assim, por exemplo, em países como o Chile, né? Eu estive lá recentemente, quando você paga, mesmo na maquininha de cartão de crédito, no ticket do pagamento já vem o cálculo do que você paga para o estabelecimento e o que você paga de imposto. No caso lá, são 19% de imposto de todos os impostos. A maquininha, o banco que cobrou, já repassa o dinheiro para a Receita Federal chilena. Então, assim, já te tira essa obrigação. Então, um dos pontos, né, que mais oneram as empresas, que nós falávamos no outro programa, é o custo de apuração de imposto. Ele é tão severo quanto você pagar o imposto. O Brasil, falei no programa passado, é o penúltimo país do mundo em matéria de ranking de custo tributário, custo para se apurar o imposto. Você leva hoje, em média, mais ou menos 1.200 horas por ano para apurar os impostos. Sendo que países de primeiro mundo, países que têm regras de primeira linha, como o Chile, os Estados Unidos, a Europa, você gasta pouco mais de 80 horas anuais, tá? 80, 100 horas anuais, para você fazer o mesmo cálculo, porque é simplificado, né? Você chega numa empresa hoje, eu conheço a realidade do Mauro, você chega lá, tem, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas cuidando da operação, e você tem no financeiro 7, 8 pessoas cuidando da operação financeira, tributária, fiscal da empresa, mais o escritório de contabilidade. Então, você percebe que é um custo muito alto para você fazer a gestão do seu imposto. Isso, por si só, onera bastante. Então, essa questão da engenharia fiscal, a gente já fez muita coisa lá para o Mauro, né? Ela é um gargalo, principalmente do transportador, do embarcador, de quem faz a armazenagem, de quem faz o transporte, da cadeia como um todo. E a gente tem que estar sempre atento, né, Mauro? Porque, como você disse, o Estado de São Paulo tem uma regra que muda sempre, mas se você for transportar para o Rio de Janeiro, como você tem filial lá, por exemplo, lá já tem uma outra regra, e essa regra muda no momento em que você atravessa a barreira fiscal, né? Você já tem que tomar um procedimento ali específico, etc. e tal. Vocês verem como é que funcionam as coisas, rapidamente, num outro cliente aqui, o cliente estava passando de Paulínia para Duque de Caxias, tinha lá no Grande Rio. Quando chegou ali no posto fiscal ali logo na divisa do Rio com São Paulo, agora me fugiu o nome da cidade ali. Ele parou o caminhão, o fiscal carimbou a nota, ele entrou no caminhão e continuou a viagem. Passado 20 dias, ele recebeu uma auto-infração dizendo que ele não tinha passado no posto fiscal. E aí, o que acontece? Ele teve que contratar a gente para poder fazer uma defesa, né? Ele teve um custo para isso, e ainda vive uma insegurança jurídica que não se sabe o que vai virar desse recurso. Por quê? Porque o Estado é ineficiente e penaliza quem está fazendo o seu trabalho. Então, assim, ter empresa, manter empresa, ter negócio no Brasil, assim, realmente não é fácil. Não é fácil.
mas é um desafio que a gente que nos move, né, Mauro? Assim, então, assim, essa experiência que a gente sempre teve no caso da BX, por exemplo, nos ensinou muito. Porque, André, o interessante da gente lidar com o cliente é que a gente tem que estar sempre estudando, né? Sempre entrando em contato com novidades, mas a gente também aprende com ele, né? Porque é preciso que você pesar a realidade da empresa para você encaixar o seu conhecimento na realidade dele. E mais, né? Você vê como funciona essa rede, né? Nós, aqui, enquanto Nacional, já consumimos produtos que o Mauro tem lá na Hoping. Nós somos clientes dele. Ele é nosso cliente, mas nós também somos clientes dele. Ele já serviu para nós o trabalho dele já por diversas vezes, né? No trabalho da Gol. Então, assim, é sempre uma troca, né? E essa troca ela tem que sempre estar no perfil do ganha-ganha, né? Então, quando a gente falou numa pauta de chamar o primeiro cliente nosso, né? E a gente chama de cliente amigo, porque quase 100% dos nossos clientes acabam tendo esse relacionamento junto conosco, né? Então, eu lembrei, vamos falar com o Mauro, porque ele tem história para contar. Mauro, só comentando aí um pouco sobre a fala do Bittencourt, eu acho que assim, o que permite haver essa troca, Bittencourt, em qualquer relacionamento empresarial, né, pressupõe aí a questão da confiança. Né? Então, né, as empresas se relacionarem e temos nós, as pessoas aí por trás da empresa, isso é baseado, primeiro, numa visão, numa relação de confiança que existe, né? E quando se amplia ainda mais esse relacionamento, é porque existe a confiança e a predisposição ali de querer dar certo, né? De ajudar, de estar junto, ajudar a construir, a desenvolver e crescer juntos. Né? Então, acho que esse é o mote positivo aí de um relacionamento empresarial e pessoal, né, como a gente tem experimentado aí nos últimos anos. Eu queria retomar o assunto. É sempre muito bom ouvir as experiências dos nossos clientes, é muito importante. Aqui na Nacional, nós temos uma equipe que se dedica a cuidar das transportadoras, e a gente estava falando justamente da engenharia por trás de poder ter uma transportadora operando com a sua governança, vamos dizer assim, tinindo, né, com a operação redonda, de forma que na parte jurídica ela esteja com os seus processos todos sendo cuidados de forma contínua, na parte financeira que os tributos, que a parte das operações também estejam bastante bem organizadas. Isso a gente traz como governança. Você tem sempre essa preocupação, Mauro, desde o início da sua jornada como empreendedor, né, como gestor de empresas de tão diferentes perfis. Você sempre teve essa preocupação de construir uma boa governança dentro das suas empresas? Sem dúvida. Assim, isso é um entendimento importante para que, ainda que não seja possível fazer da melhor forma, né? Mas a gente tem que ter sempre a visão de que qual é a melhor forma de se fazer, né? A forma mais correta. Né? E muitas vezes, né? E assim, empresários vão me entender, é o caso aí de vocês, inícios de operações, a gente pode se permitir ali improvisar, né? Processos. Né? Você tem uma estrutura muitas vezes improvisada, então os controles não são os melhores possíveis, mas o importante é ter em mente que isso precisa caminhar de uma forma melhor, precisa evoluir, precisa ter estrutura, ter tecnologia, né? Ter pessoas capacitadas ali para poder cuidar e a gente ter o melhor modelo de governança possível para que, dentro das empresas, nós fiquemos tranquilos em relação aos processos, a tudo como está sendo conduzido, e também os clientes e demais stakeholders possam estar tranquilos também em relação a estarem se relacionando com as nossas empresas. Né? Então, acho que isso vale para essa visão 360 graus aí, que ainda, vamos colocar aí também o governo, né? A esfera pública que também está de olho na gente. Então, a governança ela é importante, fundamental
nesses três campos de visão aí, sem dúvida. E a governança, ela pegando um gancho, né, puxando aí essa linha, ela é cada vez mais exigida, ela não é desejada, não, sabe, André? Ela é cada vez mais exigida, né? Não só pelo mercado, mas também pelo próprio fisco, pelo próprio governo. Você veja, nós temos no estado de São Paulo hoje, por exemplo, um programa que desde 2018 ele foi criado pela Lei Complementar 1320, chamado Nos Conformes, né? Então, o que é esse programa? É um programa que incentiva a sua empresa a ter mecanismos mais efetivos de governança, não só no pagamento do imposto, mas no cumprimento de obrigações acessórias de maneira mais perfeita. E à medida com que você vai criando um histórico de boa governança nesse ponto, por exemplo, você passa a ter acesso a determinados benefícios que o Estado te concede. Por quê? Porque te estabelece com você uma relação de boa-fé e confiança, que é o que nós falamos agora há pouco também, você comentou sobre isso. E nessa mesma esteira, a própria Receita Federal já desenvolve embriões, né, com o setor, por exemplo, tem um programa específico para quem faz importação, né, em que dependendo do seu nível de governança, né, fiscal tributária, a Receita Federal te libera um regime especial em que você faz desembaraços em menos de 24 horas da mercadoria que você está importando para o seu cliente, o que é um ganho de custo muito grande, a gente sabe disso. O Mauro tem experiência, expertise, trabalha nessa área de comércio exterior, e sabe o tanto que é oneroso você, às vezes, chegar uma carga e ficar lá 10 dias, 15 dias preso para poder ter o desembaraço, e muitas vezes o desembaraço ele é complicado por conta de problemas que a trade, ou enfim, quem esteja fazendo o comércio, né, a aquisição desse produto e internalização no Brasil, tem problemas cadastrais, tributários e dificulta, né? Isso gera custo. Então, por quê? Porque a Receita incentiva se você tem. Então, assim, é um piloto que existe, que já está em vias de crescer e desenvolver para outros setores que são focados em empresas que têm essa preocupação. Então, como eu disse, ela é uma necessidade já exigida, né? Não é nem desejada, é exigida pelo mercado. Exatamente. Eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de discussão aqui no nosso podcast, porque o empresário, como um todo, o Mauro tocou bem no assunto. No início das operações, a tendência é que o empresário se sobrecarregue fazendo as operações, ele acaba não entendendo muito bem os regimes tributários em que ele pode se encaixar, ele pode perder oportunidades, né? No caso do Mauro, que tem essa operação com transportadora, ele precisa ser muito criterioso, muito cuidadoso para pagar os impostos corretamente, para poder transitar com a carga em diversas cidades ou estados, para que a gente possa, para que ele possa não transgredir nenhuma regra e não receber multa ou precisar de uma defesa, como o Bittencourt bem falou agora. Mas eu queria colocar para os dois aqui uma questão, Mauro como um empresário, o Bittencourt como um consultor, como um especialista, como um profissional que apoia o empresário para o crescimento, né? Esse empresário que não cuida muito das suas questões tributárias, jurídicas, o que é importante para ele ter em mente, assim, para ele crescer, que o negócio dele seja sustentável? O que ele tem que se preocupar, como ele tem que montar uma equipe, como ele tem que cuidar do negócio dele para evoluir e não ficar à mercê de uma crise de imagem, né, quando tem problemas aí jurídicos e tributários, e nem prejudicar o caixa, gente, porque aqui a gente não está falando só de reputação e tal, a gente está falando de caixa da empresa. Quem começa? Você, Mauro? Vamos lá? Claro, pode ser. Eu acho que assim, essa preocupação ela vem mesmo antes da abertura da empresa, né? Quando quando se discute um plano de negócios. Que sentido? Ora, todo negócio novo, toda empresa, quer seja que vai produzir e comercializar produtos, ou vai ser uma prestadora de serviços, vai vender serviços, precisa pagar impostos, né? Então, o
produto ou o serviço gerado ali, ele gera impostos que precisam ser pagos e honrados. Ora, partindo desse pressuposto, o negócio só pode ser sustentável se a empresa conseguir também arcar, né, ser responsável com o valor dos impostos. Então, ele tem que ser rentável ao ponto de também pagar os impostos. Então, esse cuidado tem que ser tomado antes até da abertura da empresa, porque se o negócio não comportar, né, se não se enxergar isso como uma obrigação e uma realidade, então é melhor nem abrir empresa, porque isso existe, né? Então não tem como fugir disso. Então para mim, a primeira preocupação é exatamente essa. E depois, claro, com os processos estruturados, né, com a governança ali estabelecida, sendo cuidada diariamente, é necessário ter um time, né, preparado, antenado, muito envolvido ali com a cultura empresarial, né, onde isso se passa como uma premissa de trabalho, uma premissa de convivência, uma premissa de processos, uma premissa da estratégia comercial, da estratégia empresarial, que é honrar todas as obrigações com a empresa, com os colaboradores, né? E a gente aqui ainda não falou por exemplo, dos encargos trabalhistas, né? Que também representam um custo importante para as empresas, né? Então, no momento está se discutindo ainda a questão da desoneração da folha de pagamentos, né, pelo governo. Então, são pontos importantes. Que ontem o Congresso, né, na data de ontem, dia 14, o Congresso derrubou o veto, graças a Deus. O veto. E assim, foi um recado para o governo, né? Foram 300 votos de diferença para quem era a favor do retorno, né, da desoneração. Esse é um ponto importante, um dos principais setores que tem essa desoneração, que não é um benefício. As pessoas pensam que isso é um benefício que se dá, não é um benefício. Isso é uma condição de incentivo à geração de mais postos de trabalho, porque você pode ver, todos os setores que estão desonerados, né, são todos setores com densidade de vaga de emprego, né? Então, é uma forma de você incentivar a geração de novos postos de trabalho, né? Exatamente. E o nosso setor de logística está inserido, né? E é um setor muito empregador, né? Por mais que se tenha tecnologia cada vez mais avançada, mas tem muitas pessoas por trás de uma carga que está sendo transportada, um pacote que está sendo entregue para o consumidor final, né? Então, é preciso ter essa consciência. E fez bem, né, o Congresso ontem em derrubar esse veto, porque, como o Bittencourt mesmo comentou, não é um benefício, mas sim um incentivo, e eu diria arriscaria até dizer, Bittencourt, uma correção, né, daquilo que hoje não cabe mais numa organização, atrapalhando a sustentabilidade de muitos negócios, né? Então, quando o país precisa crescer, desenvolver, empregar, né, e dar oportunidade para as pessoas, essa questão da desoneração da folha de pagamentos, ela vem justamente ao encontro, né, desse objetivo, que é acima de todos nós, acima de qualquer governante, inclusive. Com certeza. Eu arriscaria ainda complementar o que você está dizendo dentro desse questionamento da Andréia. E, como eu disse agora há pouco, a questão da governança é tão importante, né, pelo menos, porque assim, as pessoas pensam que, quando se fala em governança, compliance, em ajustamento de conduta interna e tudo mais, a maioria das vezes isso remete a uma ideia de que isso só serve em grandes corporações, em empresas gigantes, multinacionais e tal. Quando, pelo contrário, né, isso não é uma coisa que você estrutura porque é necessário. A governança é algo que, como você mesmo disse, né, ela tem que nascer com o nascimento da empresa. Você tem que imaginar que isso vai existir. Ainda que no início seja tão difícil, que você esteja no outro processo de consolidação da empresa,
mas isso tem que estar presente na ideia central da empresa, né? Por quê? Porque em dado momento, isso vai ser exigido, como eu disse. Então, assim, se tem 2 pontos que eu diria que são importantes nessa questão do planejamento tributário como se da operação que a empresa tem, né? Ela deve ter, seria uma boa forma de você calcular seus custos e o impacto tributário, que, como eu disse, o imposto é por dentro, né? E aí nós vamos falar aqui de impostos diretos e indiretos, né? Que aí desdobra numa outra forma de você fazer novos cálculos, isso tudo impacta, né? E o segundo ponto é você ter ou uma equipe interna ou alguém que possa olhar com você e por você esses pontos, né? Então, por exemplo, nós temos um trabalho muito interessante aqui na Nacional, que a gente chama de assessoria fiscal permanente. O que é isso? É um trabalho que a nossa equipe de contadores, né, nós temos uma equipe de contadores, mas são contadores da área fiscal, voltado a rotinas fiscais, né, que dentro da contabilidade você tem o contador que faz a escrita contábil e você tem o contador que faz a escrita fiscal, vamos dizer assim, né? Tem diferenças no regulamento contábil, inclusive. O nosso foco aqui não é contabilização de contas, nem de... Nosso foco é fazer a análise fiscal mesmo. E aí você parte da regra contábil e da regra jurídica. Então, esse time que nós temos aqui, liderado pela Natália, que já tem uma boa experiência nesse sistema, né, nesse sistema de inteligência, que acompanhado a essa pessoa, né, que lidera o time dela, existe uma inteligência e um sistema inteligente por trás disso, que está sempre fazendo interface com as alterações que a Receita Federal, que a Receita Estadual vai soltando de tempos em tempos, né? A gente pega o que a contabilidade da empresa vai proceder de apuração, de lançamento após a apuração do imposto, né, dos impostos, das contribuições, do tributo em si, e valida, né, antes de transmitir, né? Por quê? Porque você faz um double check da situação, você evita a transmissão de arquivos inconsistentes, que é onde acontecem os casos de autuação, que no Brasil, a legislação permite, né, pelo menos a federal, a penalização da empresa que transmite ou deixa de transmitir alguma informação fiscal pode chegar a 225% do valor do imposto que ela deixou de declarar. Então, você veja o tamanho do problema. Fora o risco que ela tem, que o empresário tem, de responder uma ação penal, uma ação criminal, por enquadramento lá da lei de crimes contra a lei tributária, né? Então, quer dizer, olha o tamanho do problema que você adquire se você não tiver uma boa assessoria ou um bom time interno ou externo para te ajudar nesse ponto. Então, assim, o empresário, às vezes, e isso não é o caso do Mauro, né? Eu estou fazendo aqui um depoimento, porque o Mauro, ele tem a BX, o grupo inteiro dele é bem antenado. A Simone, que cuida da escrita contábil, é uma contadora de primeiríssima linha, a gente está sempre conversando, justamente para poder você pensar na possibilidade de ter um problema e evitar, né? Porque pior do que o passivo que uma empresa possa conhecer, e aí a gente, inclusive, por exemplo, um problema grande hoje em dia é o passivo trabalhista, né? Que a empresa, mas o passivo trabalhista você só olha das ações que já existem, mas se você não olhar o que está acontecendo na rotina da empresa, ele fica oculto. O fiscal também não é diferente. Então, pior que o passivo constituído é aquele que pode vir a acontecer. Então, você veja o tamanho e a extensão. Por quê? Porque você não teve uma atenção à obediência de regras de governança, de compliance, né? É verdade, olha só que interessante. Eu queria caminhar aqui agora, queria que o Mauro contasse um pouquinho da experiência dele como um cliente nacional. Mauro, compartilha aqui com a gente como contar com um time da Nacional para auxiliar os seus negócios e por que você tomou essa decisão.
apesar de que eu acho que todo o raciocínio que a gente construiu até agora mostrou o porquê, mas vamos lá. É verdade, eu acho que assim, a razão tá explícita, né? Justamente essa visão positiva de parceria, né? De preocupação, sobretudo com a prevenção de problemas, né? De estruturação de processos, tanto no campo jurídico quanto no campo tributário, para que a empresa possa fluir melhor no dia a dia, né? Então, ficar despreocupada com determinados riscos, né, que são inerentes aí ao negócio. E nessa relação que existe entre as equipes e entre as empresas, a gente tem muito esse caminhar de mãos dadas, né? Então, porque muitas vezes até se confunde, né, os papéis, né, Bittencourt, assim, a Nacional fala, né, ou age e atua como se fosse parte da BXLOG, né, parte das empresas do grupo. Né? Então, isso para mim é um grande diferencial, né, porque demonstra e está alinhado muito àquele valor que eu comentei mais cedo, de conhecer o negócio do cliente, né, de se aprofundar nas demandas, das necessidades, né, das restrições, dos desafios que o cliente tem. E isso a gente tem muito claramente nesse relacionamento com a Nacional, e que é o valor que eu carrego aí para todos os negócios, para todo mundo que eu atendo também. Eu sinto isso, eu sinto essa recíproca do todo o time da Nacional no dia a dia dos negócios. Muito bem, muito bem. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso Diálogos Nacionais de hoje. Eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês comentarem mais alguma coisa que desejam. Bittencourt, você deseja compartilhar mais alguma coisa com quem nos assiste, justamente focando aí na gestão empresarial, que o Mauro acabou de dizer aqui sobre o nosso time. Mauro, você também fique à vontade para falar, compartilhar o que mais você desejar. O microfone é de vocês. Bom, então vou encerrar, vou deixar o Mauro para encerrar, né? Deixar jogar a batata quente na mão dele. Mas eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente fazer mais esse programa. É um negócio que para nós é muito novo, né? Muito novo, muito interessante, porque quando a gente pensou em fazer isso por intermédio da sugestão da própria Andrea, a gente viu isso como uma forma de contar um pouco da nossa história, né? Da nossa história enquanto nacional. E aí a gente resolveu criar um desses viés de modo de contar essa história, né, através da história, a nossa história através da história do cliente, né? E aí, isso é um negócio bacana, porque a gente começa a lembrar de coisas e puxa, é verdade, aconteceu isso lá atrás, foi tão rápido, a gente resolveu e passou, enfim, né, isso fica como história, e são registros, né? Então, fico muito feliz pela oportunidade, Mauro. Obrigado por você nos dar a oportunidade de trabalhar com vocês aí da BX. Para nós é sempre um grande prazer. E a gente é muito grato a todo mundo que nos dá a oportunidade. Com vocês não são diferentes. Então, eu espero que a gente possa continuar com essa relação aí por muito tempo. O Mauro, viu, André? O Mauro, só para concluir, o Mauro é um bom cliente. Ele já nos indicou outros clientes, né? Ele é uma pessoa que já me indicou para 3 ou 4 amigos dele. A gente evoluiu nesse sentido. Isso aqui é uma relação bacana, né? Da mesma forma também que eu já indiquei ele enquanto Hopen para outros amigos meus e que evoluiu nisso aí. Então, é relacionamento, é confiança. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Eu acho muito importante a gente falar aqui, você está trazendo a questão da confiança, aqui nós trabalhamos com um fortalecimento da nossa reputação, né? Todos os nossos processos, todos os nossos produtos, tudo aquilo que a gente oferece para o cliente da Nacional é focado em fortalecer o processo dele, o caminho dele na gestão empresarial, mas principalmente fortalecer a reputação dele, porque muitos empresários têm uma vaga ideia ou costumam deixar por último a questão dos riscos que todos nós corremos, que são inerentes a todo tipo de negócio,
que não é só, né, vamos dizer assim, um acidente de veículo, que não é um incêndio. Isso são coisas que são inerentes do negócio, mas a questão tributária, a questão financeira, né, aquilo que põe dinheiro em casa, ou aquilo que evita que ele vá embora, é muito importante e merece um espaço de diálogo, um espaço de destaque para a gente poder trazer para vocês, para poder ensinar, para poder compartilhar histórias. E sempre lembrando, gente, reputação. Reputação traz para você aquele pilar importante que você precisa para crescer o seu negócio. Porque uma vez que você tem aí a sua reputação que está bem desenhada, que está bem ancorada, o seu cliente confia em você, o seu sócio confia em você, os seus colaboradores confiam em você. Então, assim, para uma empresa, todos os pilares que podem formar e fortalecer a sua reputação são importantes. Eu me despeço por aqui, agradecendo a sua audiência, espero que você tenha curtido esse programa, assim como eu, que a gente tem vários insights aqui desse empresário. Mauro Henrique, muito obrigada mais uma vez. Bittencourt, obrigada por dividir comigo mais uma vez esse episódio, e nós voltamos em breve, gente. Até mais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim você pode acompanhar a gente ao longo dos outros episódios. Até mais.